Vamos lá então, queridos. Peguem suas Bíblias e vamos nós a mais uma ministração dessa série que já estamos há algumas semanas tratando acerca da cosmovisão do reino de Deus. Hoje, para quem viu pelo Instagram ou pelo Facebook ou recebeu o postzinho, né? Tá aí em cima? Deixe-me ver, com licença. Tá aí, ó, que coisa mais linda. O tema hoje específico é Metanoia, a grande virada. E eu, quando escrevi um pequeno texto para anunciar essa mensagem, eu comecei dizendo assim: achamos a chave. E nós achamos a chave, irmãos. Acredita que por muito tempo eu procurava essa chave. E eu vim encontrá-la agora. A chave no sentido de a resposta. Por que que nós vivemos muitas vezes do modo como vivemos, como quem caminha numa esteira sem nunca chegar a lugar algum? Por que que nós, embora amando a Deus, amando a Jesus Cristo, ao seu Evangelho, por que que nós, às vezes, somos ainda tão tardios em atender ao Evangelho? Logo, alguém, um cristão, vai achar estranha essa minha ideia, o meu pensamento, vai dizer assim: como assim tardio em atender ao Evangelho? E nós não atendemos, porventura, ao Evangelho? E aí é preciso, rapidamente, só lembrar os irmãos de que quando nós falamos de Evangelho, nós não estamos falando absolutamente das questões de ritos. Ou seja, o fato de você um dia ter levantado a mão, aceitado Jesus, ter sido batizado, participar como diz, né, a ceia do Senhor, do pão e do vinho, e você ir à igreja com uma certa frequência, tudo isso não traduz exatamente o Evangelho. Em outras palavras, você pode fazer tudo isso e ainda não conhecer o Evangelho. O Evangelho, ele se traduz na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o Evangelho. Primeiramente, Evangelho enquanto a boa notícia de que o Salvador veio. Ou seja, o Cristo de Deus se fez homem e veio ao mundo trazer ao homem salvação. Essa é a primeira definição do significado do Evangelho aplicado nas Escrituras. Então o Salvador veio. O Filho de Deus se fez homem, se fez carne, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Isso é o Evangelho. Mas o Evangelho é muito mais, vai além da própria boa notícia de que o Salvador veio. Evangelho também se traduz nas obras de Jesus Cristo, no modo como ele viveu. O viver de Cristo, enquanto homem sobre a terra, foi um viver segundo o Evangelho. Foi um viver de acordo com o Evangelho. E, portanto, o Evangelho de Cristo se traduz também nos seus ensinamentos. E os seus ensinamentos, vale a pena lembrar também, que não diz respeito ao que nós aprendemos durante toda a nossa vida. Os ensinamentos de Jesus não têm nenhuma relação com usos e costumes. Eu até acredito que alguns usos e costumes, um aqui, outro ali, até pode, de certa maneira, ser bom. Não é que é de tudo ruim, né? Algumas regrinhas dos costumes acabam ajudando, mas não ajuda a sua alma. Ajuda alguma coisa temporal, né? Algum relacionamento, alguma questão passageira, mas no que diz respeito à nossa alma e ao nosso destino eterno, portanto, o ensinamento de Cristo, que não é usos e costumes, mas fala de um viver elevado, um viver acima desse viver comum, carnal, pecaminoso dos homens sobre a terra. Razão porque Jesus, para representar este homem que, embora homem vivendo sobre a terra, viveu esse viver elevado, ele é representado por uma serpente crucificada, erguida,
de bronze. Ou seja, Jesus, embora serpente, como todos os homens serpentes, mas ele não era uma serpente rastejante, uma serpente terrena, que come pó, que vive das coisas terrenas. Ele era uma serpente elevada, uma serpente hasteada, uma serpente crucificada. É esse viver elevado que o ensinamento de Cristo traduz para nós. Nós vamos falar desse ensinamento de Cristo ainda muito nessa série sobre a cosmovisão do reino de Deus, não hoje, mas os irmãos verão, porque nós vamos passear abundantemente pelos evangelhos, pelos 4 evangelhos, mostrando como que o falar de Jesus, a doutrina de Jesus, a mensagem de Jesus, não tem nada a ver absolutamente com usos e costumes, mas fala de um tratamento profundo em nossa alma, que nos qualifica, portanto, pela operação deste poder interior, a sermos pessoas boas, a sermos pessoas de coração bom. Eu sei que logo alguém vai dizer, não, mas não tem ninguém bom, só Deus é bom. É por isso mesmo que Ele quer te fazer bom, porque você não é, mas Ele quer te fazer semelhante a Ele. O Evangelho que não propõe a elevação do teu ser e a sua identificação à natureza de Cristo não é Evangelho. Então, nós vamos verificar isso aqui abundantemente. Entretanto, é por isso então, dizendo, que nós começamos com essa questão. Por que vivemos como vivemos? Como que a correr numa esteira, sem chegar a lugar algum, se amamos a Deus e ao seu Evangelho? Em outras palavras, por que nós, amando a Deus, nós somos todos aqui cristãos, e todos nós somos cristãos sinceros, porque esse ministério não tem lugar para crente insincero, ou para crente não sincero. Não tem como ele ficar, Josué. Ele até vem, fica uma semana, um mês, daqui a pouco ele percebe que ele não consegue se reproduzir, porque a palavra vem cortando na segunda, ou melhor, na quarta, vem cortando na quinta e vem destruindo no domingo. Então não tem lugar, ambiente para proliferar as bactérias, né, de um coração não sincero. Então todos nós somos cristãos e todos nós somos cristãos sinceros. E todos nós amamos a Jesus. Você ama a Jesus. E você ama muito Jesus. Mas eventualmente você fala, Senhor, mas por que eu sou cristão? Porque eu sou sincero? Porque eu amando ao Senhor, tenho dificuldades com as palavras do Evangelho. Tenho dificuldade profunda em assumir, não somente como verdade, não somente como conceito, mas assumir no meu coração e no meu viver uma forma coerente com o Evangelho, no sentido de ser aquele cristão que consegue vencer o problema do ego, a ponto de não somente declarar, mas passar a viver, dizendo assim, se alguém me ferir a face direita, eu dou ou ofereço a face esquerda. Fala a verdade, nós temos ou não dificuldades nesses pontos esses que são nevrálgicos do Evangelho e do viver humano. Sim ou não, pessoal? Fala a verdade, uma pessoa chega e te agride verbalmente, quando nós menos esperamos, nós já estamos puxando o cabelo. É rápido. Somente depois, algum tempo, é que você vai falar, puxa, mas que vergonha, como é que eu fui capaz de agir deste modo? Aí depois a ficha cai, mas no geral, esses pontos nevrálgicos, você tem apenas este da face, mas poderia citar dezenas, são alguns pontos que nós temos dificuldade. Então a grande questão que eu trago como reflexão que abre essa mensagem é: por que nós, pastor Josué, Cadmo, por que nós vivemos do modo como vivemos? Como é que nós vivemos? Você anda na vida cristã, anda 1 ano, 2 anos, 5 anos, e parece que você está andando numa esteira, você não chega a lugar algum. Fica no mesmo lugar, no mesmo plano. Em que sentido? Puxa, eu tenho 40 anos, 46 anos de cristão, mas quanta dificuldade tenho ainda com essas questões
práticas do Evangelho? Onde está o problema? Porque vontade eu tenho. Amar a Jesus eu amo. Saber eu sei. Onde está, portanto, o problema? Essa chave. Encontrar exatamente o lugar onde o problema se instaura. Porque a partir daí, você agora sabendo, só dependerá de você ir lá e corrigir aquele problema. Até aqui ficou claro para os irmãos? Para nós podermos acionar essa chave, descobrir essa chave, eu vou precisar de evocar aqui, trazer de volta, ou mais uma vez, o conceito que nós apresentamos aqui na primeira mensagem dessa série, que é o conceito de cosmovisão. Pensei em colocar ali para os irmãos, mas nós não encontramos no computador, mas não tem problema, eu leio aqui para os irmãos ouçam com atenção, e eu torno a explicar rapidamente esse conceito. Nós concluímos que cosmovisão é algo que não se reduz absolutamente a um mero conceito. Cosmovisão diz respeito a uma orientação fundamental do coração. Existe uma orientação fundamental que governa a minha existência, governa o meu modo de existir. Existe dentro de mim uma orientação que ela é tão importante que ela define como eu me relaciono com as pessoas e como eu me relaciono, do modo como eu me relaciono diante dessa ou daquela situação, dessa ou daquela circunstância. Por que nós vivemos como vivemos? A cosmovisão é uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como um conjunto de pressupostos que nos sustentam, ou que nós sustentamos sobre a construção básica da realidade e que providencia a fundação na qual nós vivemos e nos movemos e tem a nossa existência. Aí eu propus ler esse conceito de baixo para cima, invertendo. Está aí, está vendo? Pronto, o Gil se encontrou. Eu propus ler de baixo para cima, invertendo as proposições, para os irmãos entenderem. Então a primeira questão desse conceito, para os irmãos lembrarem, é que nós vivemos e existimos dentro de um ambiente cultural, social, que já está estabelecido. Quando nós chegamos ao mundo, já havia esse ambiente cultural, esse ambiente social, esse ambiente religioso, no qual nós agora vivemos, no qual nós agora existimos, no qual, usando aqui a metáfora da árvore, nós somos plantados. E ali você, como uma árvore que lança raízes naquele solo, vai, pouco a pouco, desde o seu ventre, inclusive, o ventre materno, inclusive, você vai absorvendo valores, você vai absorvendo conceitos, você vai absorvendo o que se chama de verdade, você vai ali absorvendo ideias, ideologias, e aquilo vai te formando, até o momento em que você, ao olhar para o mundo e interpretar o mundo, dar um sentido para a existência, você o faz a partir das suas percepções. A percepção que eu tenho do mundo depende dessa fundação cultural, social, religiosa, na qual eu estou, da qual eu extraio, eu retiro valores, eu ganho entendimento. E daí, então, deste solo, eu tenho uma percepção. Essas minhas percepções agora podem ser traduzidas por preceitos, por doutrinas, por valores, que serão agora o quê? Manifestados no meu viver prático. Esses conceitos, valores, se tornam, portanto, uma orientação fundamental, de modo que você dificilmente conseguirá agir de modo diferente dessa orientação fundamental que está no seu coração. A cosmovisão é fatal. Você pode não gostar desse nome cosmovisão, você pode achar que eu estou trazendo temas que não dizem respeito ao Evangelho, mas você se engana profundamente. É aqui, exatamente, onde nós estamos dizendo: Vera, você vai viver a sua existência
neste mundo em relação a Deus, em relação aos homens, em relação a si mesma, em relação aos valores, em relação a uma série de coisas, a partir dessa percepção, a partir desses preceitos, a partir dessa orientação que determina o seu modo de ser. Enquanto essa cosmovisão, essa orientação fundamental não for mudada, você não mudará. E aqui nós começamos a entender o que acontece com os crentes, de uma maneira geral. O camarada, ele não consegue escapar da cosmovisão deste mundo. Por quê? Ora, porque ele nasceu no mundo, ele vive no meio dos homens, no meio de uma cultura já instaurada, cultura essa que é trabalhada, né, desde a gastronomia, a economia, a política, a educação, nos filmes que você assiste, nos desenhos animados que você assiste, na escola, a direção que a escola dá a você, da igreja onde você vai, quando o pastor prega, quando o professor da salinha, na escolinha dominical, Cordeirinho de Cristo, fala, tudo isso vai te forjando, sem que você queira, sem que você perceba. Dificilmente nós paramos para pensar sobre nossas formações, ou a formação nossa nesses vários setores da nossa vida. Dificilmente nós julgamos os nossos valores. Já parou para pensar? Eu tenho alguns valores. Deixe-me ver, será que esses valores que eu tenho estão de acordo com a moral, estão de acordo com a ética, estão de acordo com a verdade, estão de acordo com o evangelho, estão de acordo... Nós não, nós simplesmente nos achamos que nós estamos corretos e que esta maneira de viver é a única possível e, portanto, não tem como mudar a situação. Aí vivemos a brigar e a defender. Mesmo quando as ideologias são diferentes, o princípio é sempre o mesmo. Nós vivemos uma cultura de violência. A violência que está instaurada em todos os setores. Ou o camarada está batendo na mulher em casa, ou vice-versa, ou ele quer bater no vizinho, ou quem não agride fisicamente, agride com palavras. Quem não agride com palavra é mentiroso. E assim nós vamos observando um fracasso total e generalizado. Aí ele se converte, presta atenção, ele aceita Jesus. E aqui começa o primeiro problema. O problema que não disseram para ele que aquilo que ele é, não do ponto de vista dogmático, eu sou pecador. Não, você é pecador, é verdade. Mas saber disso não resolve o seu problema. Porque todos nós somos pecadores. E agora? Não, mas Jesus perdoa, amém. Mas e você continua sendo um pecador? Mas ele é misericordioso, ele é bom, me perdoou. Sim, mas você tem um problema. Você tem que dar nome ao problema que você tem. Aí você se converteu, não disseram para você que você, tudo aquilo que você é, na sua formação psíquica, na sua formação intelectual, na sua formação cultural, tudo isso está eivado com o espírito deste século. Nós estamos tomados pelo espírito desse século. Esse século diz, olha, o modo de viver é assim, aí você vive assim. Só que aí disseram para você que ser cristão era o quê? Aceitar Jesus, ser batizado, né? Praticar alguns usos e costumes, comer o pão e o vinho, e dar o dízimo, e esperar Jesus voltar. Aí está lá o camarada, ó. Ele fez tudo isso e ele acha agora que tudo está o quê? Resolvido. Aí quando ele ouve uma mensagem do Evangelho, em que Jesus fala assim, olha, ele fala no caso, para o sacerdote, ou para os líderes religiosos, né? Para o mestre da lei, ele fala, olha, o sacerdote e o levita que passaram ao lado daquele abismo, e ele viu caído aquele homem, moribundo, quase morto, aqueles dois líderes religiosos, eles não conhecem a Deus, eles não conhecem o amor de Deus, eles não conhecem a verdade. O que que eles têm? Eles têm uma vida mecanicamente religiosa. O que que o sacerdote, o levita, entendia por verdade? O que que ele entendia por vontade de Deus? O que que ele entendia por cumprir a vontade de Deus? O
Ora, vestir aquelas roupas deles, ir para o templo, matar animal, cantar 3 canções, fazer 3 orações, deixar o dízimo e ir para casa. Tanto é que quando eles viram o homem caído, ensanguentado, morrendo, aquela cena tão dramática não foi suficiente para tirá-los do seu caminho, para tirá-los do seu dever. O dever religioso estava acima de uma vida humana. Vocês entendem? Isso acontece conosco, na nossa cultura. Falaram para você que ser crente é aceitar Jesus, ser batizado, a partir de agora, não beber, não adulterar, não sabem o que é adultério, mas tudo bem. Não prostituir, não sabem o que é prostituição, mas tudo bem. Não fumar, não ir à boate, balada, né? Evitar aniversário de criança quando os pais não são crentes, porque passa a música da Xuxa, né? E música da Xuxa é a música do demônio, né? Então você agora está achando que está tudo certo com você, com sua vida. Aí quando você ouve o Evangelho, a parábola do samaritano, se você parar para refletir, você fala assim, puxa, peraí, então o que eu estou fazendo da minha vida? A partir de hoje eu vou ser como aquele samaritano. Alguém aqui, alguma vez, não precisa responder, mas só pense. Já ouviu a mensagem, o Evangelho, falou assim, puxa, eu vou ser como samaritano. Eu vou. Alguém já decidiu alguma vez, falou assim, eu vou mudar de vida. Eu vou agora socorrer. Poxa, bonita decisão a sua. Mas você observou que logo você se esqueceu? E que diante de situações que você viu prostrado, muitas pessoas, você não raras vezes se comportou como um sacerdote, como um levita? Sim ou não, pessoal? Então a grande questão é, você se converteu, entre aspas, você saiu de uma religião para outra religião, mas você continua sendo a mesma pessoa. Pastor, mas quando a gente aceita Jesus, ele não muda a nossa vida? Não, não muda a sua vida. Ué, não, como é que é? Muda ou não muda? Muda. Lógico que Jesus muda a vida das pessoas, que ele transforma a vida do homem. Lógico. Mas se eu disse que não muda, eu disse que não muda absolutamente. E a prova que não muda é você. Você é a prova que se a vida que ele muda é a sua mudada, quem quer a vida do outro mudada? Você quer que Jesus mude a sua vida igual ele mudou a vida da Vera? Ele já mudou muito, né? E vai mudar mais. E tem muito para mudar. E você vai ver a Vera depois. Jesus vai olhar para a Vera e falar assim, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Na linguagem do Apocalipse vai dizer, esta, a Vera, tem a glória de Deus. Mas entenda o que nós estamos colocando. Jesus muda ou não muda? Ele muda. Agora, o modo como ele muda é que é a grande questão. Ele quer nos mudar, e ele nos muda organicamente. Ele não nos muda no sentido dogmático. Como assim? O camarada foi lá, entrou na água, saiu, ele agora é nova criatura. Será mesmo que ele é nova criatura? Ou será que essa mudança requer um grande esforço e requer uma decisão diária em prol do caminho estreito? Qual é o caminho que conduz à vida? Falava os jovens na live, salvo engano, na última live, a irmã bichinha, a Letícia dizia sobre o caminho largo, sobre o caminho estreito. Então ela está apta a dizer, qual é o caminho que conduz à vida? Não é um caminho estreito? E a porta que dá acesso à vida não é uma porta estreita? Ora, então olha o que o Evangelho está dizendo. Ao aceitar Jesus, sim, o receber a Cristo é o ponto inicial de uma trajetória em direção à vida. Não existe vida eterna sem esforço, porque o caminho é estreito. Se você me disser que caminhar num caminho estreito não requer esforço, o caminho largo não requer esforço.
Você pode entrar e levar todas as tralhas suas consigo. O caminho estreito vai exigir que você jogue as tralhas fora. O caminho estreito vai te obrigar, vai te exigir que você passe por um tratamento de emagrecimento de si mesmo, no sentido de que seu ego vai emagrecendo, vai definhando, até que ele desapareça e você então tem as condições de passar pelo caminho que é estreito e entrar pela porta que é estreita. O ego, ele incha dentro de nós e nos torna obesos de alma, de modo que nos impede a adentrar essa porta estreita. Então a grande questão é que nós mudamos de uma religião para outra, transitamos do catolicismo para o evangélico. Alguns, inclusive, pioraram, viu, Josué? Alguns que eram católicos poderiam ter se mantido católicos. Depois que virou crente, misericórdia. Agora, os bichos, tudo que estava dormindo, acordaram. Os bichos estavam hibernando, acordaram, e agora começa a acusação, a violência em nome de Deus, usando a palavra, e etc. e tal. De modo então que a única saída para nós, independente de você mudar ou não de religião, porque o assunto aqui não é religião, é que a sua cosmovisão seja alterada. Ou seja, por que você ama Jesus e não consegue obedecer ao Evangelho? Porque o Evangelho, ainda que você o conheça, ainda que você intelectualmente o defenda, ele não é ainda uma orientação fundamental no seu coração. Não é. Ele é uma doutrina. Então, a única maneira é nós desfazermos, rejeitarmos conscientemente a cosmovisão deste século, deste mundo. Você rejeitar, eu não quero a cosmovisão deste mundo. Pastor, qual é a cosmovisão deste mundo? Você quer um exemplo? O exemplo da esperteza injusta. O que é a esperteza injusta? É aquela que quando você sabe que você pode encurtar o caminho, cortando uma fila de 10 mil pessoas, você pode chegar primeiro, você fala, eu posso, eu tenho QI, né? Não é QI que fala? Quem indique? QI é quem indique? Eu tenho quem indique. Isso é cosmovisão deste mundo. Sim ou não? É você trabalhar num setor, por exemplo, e você tem que cumprir horário de 8 às 18, e aí você tem um subchefe, que não é dono de empresa, nada, mas ele é teu chegado, ele é teu... E aí ele fala, não, bobagem, pode chegar mais tarde, eu estou aqui, só quem está aqui sou eu, não dá nada não. E você aproveita que tem um camarada que pode encobrir, que quando você deixa de chegar no horário, com esse pensamento perverso, você está enganando, você está roubando, você está sendo injusto, porque alguém te paga pelos seus serviços de tal hora a tal hora. Mas parece tão simples, não, é porque o meu gerente disse que eu posso chegar em outro horário. Ele disse, mas você foi contratado para isso? O seu patrão, o dono da empresa sabe? Se ele souber o que acontece, você chegaria 10 horas da manhã, sabendo que o chefe estaria lá, o dono da empresa estaria lá desde as 8 da manhã? Você chegaria com a autorização do seu gerente? Vocês entenderam que é uma espécie de malandragem que nós temos, que às vezes acontece tão naturalmente, mas que não passa no caminho estreito. Coisas banais, coisas do cotidiano, coisas simples. Enfim, então a maneira única de se resolver o nosso problema é você tem que mudar a sua cosmovisão. Observe que eu vou trazer agora um segundo conceito de cosmovisão. O primeiro é secular, né? Esse segundo é uma paráfrase do conceito estabelecido, mas é colocando agora os termos do Evangelho. Então, o Evangelho de Deus propõe uma outra cosmovisão.
ou seja, uma visão governante. O Evangelho tem que ser dentro de nós uma visão que nos governa. O Evangelho tem que ser dentro de nós uma orientação fundamental, de modo que, se eu obtiver tal orientação, e isso é salvação, e isso é transformação, e isso é ser conformado à imagem de Cristo, se eu obtiver tal cosmovisão do reino de Deus, do Evangelho, eu não terei como agir de outro modo. Ou seja, se nós agimos tão naturalmente, porque a visão deste mundo nos faz viver sem nós percebermos, ninguém fala assim, eu vou ali mentir um pouco. Alguém diz isso? Eu vou ali falar algumas mentiras, enganar algumas pessoas. Não, você simplesmente vai. E você mente tão naturalmente que não sente. Não é? Normal, não incomoda, não, nada. Você está prejudicando vidas, mas você nem percebe que está. É tão normal. Então, com a mesma naturalidade que nós pecamos, quando a cosmovisão do reino de Deus estiver instaurada em nós, nós vamos proceder conforme o Evangelho, também com naturalidade. A pessoa, você amando as pessoas, você vivendo a justiça, a caridade, o perdão, de maneira espontânea, sem nem você lembrar ou sentir que está assim procedendo, mas simplesmente procedendo porque você é. Lembra do jovem rico? Há um detalhe que passa despercebido na leitura daquele texto, Mateus 19. O jovem diz assim, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele disse, olha, você cumpre os mandamentos. Quais? Jesus falou alguns mandamentos da lei de Moisés, e então o jovem, mas tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. Tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. Aí Jesus fala assim, se queres, pois, ser perfeito. Não tem um ser perfeito? Tudo isso eu tenho feito. Mas se tu queres ser o quê? Ser perfeito, alcançar essa perfeição do reino de Deus. Então aqui é uma questão de ser. Então somente quando nós formos, é que nós agiremos com total naturalidade. Não precisará de uma lei que te obrigue a fazer isto ou aquilo. Não precisará da coerção da igreja, do pastor. Não precisará de ameaça de céu, né, ou de inferno, e nem de céu enquanto recompensa. Você não vai precisar ficar vivendo um jogo. O que é que eu ganho? O que é que eu perco? Não, você vai viver naturalmente, porque você terá sido feito perfeito. Perfeito? Então, essa é a ideia. Então, olha esse segundo conceito de cosmovisão que eu trago aos irmãos. Cristo é a fundação na qual nós nos radicamos. Coloca no seu coração, a partir de hoje. Senhor, eu quero lançar as minhas raízes em Jesus. Jesus é o solo no qual você vai, a partir de hoje, lançar as suas raízes. Colossenses capítulo 2, versículo 7, salvo engano. Nele nos radicamos, lançamos raízes nele. Se você, a partir de hoje, começar a dizer, Senhor, eu quero que toda a minha existência, todo o meu ser, espírito, alma, corpo, todas as minhas faculdades sejam alimentadas, sejam nutridas, sejam determinadas, sejam dirigidas a partir de Jesus Cristo, como solo de onde eu extraio da vida de Jesus. Tudo começa daqui. Não vos conformeis a este século. Não lance suas raízes neste século, porque se você lançar, você vai absorver os valores ou antivalores desse século. Então, Jesus Cristo é a fundação na qual nos radicamos, e Ele também é a luz que gera as nossas percepções. Como é que eu vou perceber o mundo? Eu quero perceber conforme Jesus.
Já imaginou? Como é que Jesus lidaria com uma situação como essa? Ah, não sei, só ele estando aqui para a gente saber. Leia os evangelhos. Você vai verificar Jesus diante de diversas situações, como ele tratava cada uma daquelas situações. Você nunca virá, nunca virá Cristo condenando um pecador. Nunca. Por mais miserável que fosse o pecador. Jesus sempre trazia mensagem de salvação, de cura. Quando ele reprovava, observa, ele está sempre a reprovar a hipocrisia dos hipócritas. Ou seja, exatamente o contrário, né? Ao invés de ele se unir aos hipócritas para condenar o pecador, ele ficava do lado do pecador, lógico, falando-lhe a palavra de salvação, mas reprovando a religião e o religioso que se achava no direito de condenar os homens, de categorizar os homens. E se porventura os homens não se enquadrassem, né, na maquete da religião deles, então esses homens eram pela religião condenados. Então Cristo é a fundação na qual nos radicamos e é a luz que gera as nossas percepções do mundo real. Puxa, quando Jesus começar então, porque nele eu estou radicado, desde o amanhecer acordei, lembro-me, Jesus é meu objetivo, Jesus é a minha vida, Jesus é o meu alvo, Jesus é o meu modelo, eu preciso de Jesus, eu preciso radicar minhas raízes em Jesus. Comece a invocar o nome de Jesus. Jesus, eu preciso de Ti, para que o Senhor seja e gere em mim as percepções do reino de Deus. Como o reino de Deus ver que a luz de Cristo, que é o próprio Jesus, seja em mim as minhas percepções, para que eu possa ver o mundo aos olhos de Jesus, com os olhos de Jesus. Cristo é a fundação na qual nos radicamos e a luz que gera as nossas percepções do mundo real, que se traduzem em princípios do bem e da verdade, que se tornam a orientação fundamental que determina os nossos atos concretos nessa existência. Então você tem dois conceitos de cosmovisão. O primeiro, que é um conceito natural, que explica tudo o que nós somos é o que nossos pais são. Nossos pais são o que a família deles eram. A família deles eram o que é a sociedade na qual viveram. A sociedade é aquilo que o mundo ocidental é. E agora você se depara com um novo conceito agora espiritual de cosmovisão. O que acontece? Esse crente agora ele vai viver diante dessas duas cosmovisões, ou cosmovisões, desculpem-me, ele vai viver como um homem barroco. Vocês sabem o que é o homem barroco? O barroco foi um movimento estético que atingiu todas as categorias de pessoas do século XVI e XVII, né? Atingiu todos os setores da vida humana, porque imaginem vocês que os homens que vinham do século XIV, século XV, século XVI, eles tinham uma cosmovisão, eles tinham um entendimento, eles tinham uma orientação fundamental. Tudo se explicava a partir de Deus. Era um mundo, podemos dizer, teocêntrico. Chega no século XVI, a reforma protestante abre uma porta, a partir da qual começam ali uma série de movimentos. Vai vir em seguida, vai vir o renascimento. É o homem renascendo para colocar o homem de volta no centro da história. O mundo deixará de ser teocêntrico para voltar a ser homocêntrico, ter o homem no centro. A partir de agora, com o renascimento, quem está vivendo nessa transição do mundo antigo, teocêntrico, para o mundo agora homocêntrico, quem está nessa transição de mundos, vocês concordam que ele agora vive um problema, um dilema?
Porque, vez ou outra, ele se pega o quê? Se pega apegado a Deus. As ideias da Idade Média. Mas, de repente, ele se vê apegado ao homem. Porque é o seu tempo agora que apregou ao homem como sendo a resposta. O homem volta ao centro para que o homem assuma a sua própria razão, para que racionalmente o homem comece agora a dar sentido à vida humana e à existência humana a partir da razão, não a partir de dogma religioso. Então esse homem barroco é um homem manco, porque ora ele está de cá, ora ele está de lá. É um homem confuso, é um homem entre os céus e a terra. É basicamente essa figura que eu posso dizer que são os crentes. O crente está na igreja, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que louvor maravilhoso, que palavra maravilhosa. Irmãos, vamos orar. A oração é o lugar onde Deus nos escuta. A oração. Aí ele chega em casa, aí ele liga a televisão, aí está falando sobre política. Aí ele começa já a xingar as autoridades, vai xingando, e já começa a passar fake news para cá, fake news para o outro lado, inventar, já quer quebrar tudo, já quer destruir. Mas agora há pouco ele estava no céu, agora já está no inferno. Este é o homem de Romanos capítulo 7. Quando, no capítulo 7 de Romanos é dito que ele que tinha o conhecimento da lei e até tinha o desejo, inclusive, de obedecer à lei. E ele diz então, quando me ponho a obedecer à lei, eu encontro em mim, olha a contradição, uma outra lei que guerreia contra a lei do meu entendimento e me faz prisioneiro da lei do pecado e da morte. Ele quer obedecer, não consegue. Ele tenta, não consegue. Ele fica como que numa roda gigante. Ora lá em cima, ora cá embaixo. Até o momento em que ele entende, ele diz, miserável homem que sou. Este é o ponto que você precisa chegar. Você não vai conseguir instaurar uma nova cosmovisão que seja segundo o Evangelho, que seja segundo o reino de Deus, se você não desistir das suas forças, da sua capacidade, da sua religiosidade, das suas tentativas, porque você sabe que você é uma pessoa espiritualmente frustrada. É preciso chegar a esta conclusão: miserável homem que sou, não dou conta. Eu não dou conta, ponto. Você já chegou a essa conclusão? Fala a verdade, numa boa. Pensa consigo. Ou talvez você seja daqueles que pensa que está dando conta. Um grande engano. Ou talvez você esteja pensando que você dá conta ainda. Não, dou conta, vai dar certo. Não. Você precisa chegar nesta altura do seu entendimento. Miserável homem que sou. E aí você invocar do fundo da sua alma: quem me livrará do corpo dessa morte? Marcos capítulo 1, versículos 14 a 15, foi lido na abertura dessa reunião, quando diz: desde aquele dia, passou Jesus a exclamar, a gritar, a pregar, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Olhem para mim, essa é a grande questão, essa é a chave. Jesus não é o Evangelho? Ele não é o Salvador? Ele não veio salvar a humanidade? Então tudo o que ele faz, ou tudo o que ele fez no seu ministério terreno, ele faz de acordo com a verdade. Poxa, qual é a primeira mensagem pública de Jesus? Quais as primeiras palavras públicas de Jesus? Ele começa a andar, ele vê as pessoas, nem mesmo tinha chamado Pedro para segui-lo, o primeiro a ser chamado. Nem Tiago, nem João, nem discípulos tinha. Quando ele saiu, lógico que ele foi à sinagoga,
Ele lê o texto, mas lá ele não prega, ele apenas diz: essas palavras se cumpriram hoje. E aí ele vai para o deserto, né? Ele é batizado, vai para o deserto. Agora, quando ele volta do deserto, ele vai começar o ministério. Agora vai começar. Preparados? Primeira mensagem de Jesus Cristo. Vocês aí, ouçam-me. Todo mundo olha para ele, o que esse homem quer? Eles olham para começar o ministério da salvação. Para começar, é preciso começar dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Olha essas 3 proposições. Vamos olhar somente para as 2, a terceira a gente deixa para outra ocasião. Mas arrependei-vos e crede no Evangelho. Será que uma coisa tem relação com a outra? Lógico, você poder abraçar o Evangelho tem que se arrepender. Sim, mas o ato de eu me arrepender tem relação com o ato de eu crer no Evangelho? Pense comigo por um momento. Por que para crer no Evangelho eu preciso me arrepender? É possível crer no Evangelho sem se arrepender? É possível não arrependido ainda assim crer no Evangelho? A grande questão é o conceito que se tem de arrependimento. Você aprendeu que você tem que se arrepender dos seus pecados, não foi? Mas não tem não? Mas aí você aprendeu que você tem que se arrepender. Poxa, eu fui à padaria comprar pão, minha mãe mandou comprar pão na padaria, sobrou R$15, e eu estava precisando dos R$15, se eu pedisse ela não ia dar, eu peguei, gastei no que eu tinha que gastar, ela também nem lembrou, e agora você vai para a igreja, vem aquela palavra tal, você fala: puxa, eu tenho que me arrepender. Senhor, me perdoa porque eu peguei R$15 da minha mãe. Ai, graças a Deus, estou arrependido disso. Você está arrependido disso? Isso é arrependimento? Tanto é que você vai fazer isso quantas vezes depois desse suposto arrependimento? Ainda tantas vezes quantas situações aparecerem para você fazer. Por isso que nós nos arrependemos de manhã e à tarde tornamos a fazer aquilo que dissemos de que havíamos nos arrependido. É um ciclo vicioso. Ou seja, eu estou arrependido. Aí vai lá e faz de novo. Estou arrependido. Torna a fazer de novo. E aí a sua vida não muda nunca. Arrependimento, palavra grega metanoia, implica o seguinte: conceito simples, mudança de mente. O problema do arrependimento não está para com o ato praticado. A questão do arrependimento está para o modo como você lê o mundo, como você interpreta o mundo. É a partir da sua mente que as decisões e as suas ações acontecerão. Então, arrependei-vos. Arrependei-vos do modo como você entende, como você percebe, como você interpreta aquilo que você acha que é. E crede no Evangelho é agora você acreditar do fundo do seu coração, não no sentido de apenas acreditar, mas sobretudo de você agora afinar o seu coração na mesma nota do Evangelho. É você fidelizar o seu coração à mensagem do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, quando a mensagem de Cristo diz assim: olha, arrependei-vos e crede no Evangelho, o meu coração, a minha mente, está em dissonância para com o Evangelho. Ou seja, a minha mente e o meu coração não percebem, não entendem, e não acreditam, e não desejam o que o Evangelho fala. Eu sou oposto a ele. Então eu tenho que perceber, puxa, a minha mente e o meu coração não estão em harmonia com o Evangelho. Entender isso, arrepender-se, é mudar a forma de entender, a forma de sentir e de desejar. E crer no Evangelho é agora tomar a sua mente, o seu coração, e agora colocá-los em sintonia com a mensagem do Evangelho. Nós não precisamos de nos arrepender do que fizemos, precisamos arrepender do que somos.
quanto ao que nós fazemos, nós precisamos confessar. Confessai os vossos pecados. E confessar não é ficar chorando, Jesus, eu fiz. Não, é dizer, Senhor, a tua palavra, o teu evangelho, o teu espírito condena essa atitude. E eu concordo contigo, eu confesso que isto que eu fiz, o que estou fazendo, não é a verdade, não está em harmonia com a tua pessoa. Então, o arrependimento, a metanoia, é uma mudança interior na forma como você vê. Quer ver uma coisa? Vai ter eleições o ano que vem, e eu quero combinar uma coisa com vocês todos aqui. Quero combinar uma coisa. Se o Bolsonaro ganhar, nós vamos para as ruas quebrar tudo. Lógico. Mas vamos mudar então o exemplo. Terá eleições no próximo ano. Se o Lula ganhar, nós não vamos aceitar. Vamos fazer o quê? Vamos para a rua. Quebrar as vidraças Vamos fazer um enfrentamento. O sangue tem que dar na canela. A vontade do povo é a verdadeira democracia. Não, mas não tem isso ou não tem isso? Sim ou não? Isso é o evangelho? O que é o evangelho? Jesus, eu não estou concordando com essa ideia que está acontecendo aqui na política. José, o que foi, Pedro? O senhor acredita que estão lá fora querendo que o senhor pague imposto? O senhor acredita nisso? Eu falei assim, é verdade? É. E tem mais, e como eu atendo um indivíduo, você quer para pagar o meu e o seu imposto. E o que você acha, então, que a gente deve fazer? Vamos fazer resistência. Uai, nós temos que nos impor. Afinal, nós somos cidadãos, nós temos os nossos direitos, nós vamos até o fim lutar. Pega uma espada, faz uma faixa, bora marchando com pedra na mão, vamos enfrentar. Jesus fala assim, pegue uma moeda, por gentileza. Deram a Jesus uma moeda. Jesus olha e mostra a cara de César, fundida na moeda, e fala assim, de quem é essa cara? É de César. Então dê a César o que é de César. O reino de Deus não tem dessas coisas que você quer fazer. O reino de Deus não tem. Agora, cuidado para não me interpretarem mal. Toda manifestação cívica, toda manifestação popular, feita ordeiramente na lei, não é pecado. Entende o que eu estou dizendo? Você fala, agora ninguém vai... Não, você tem os seus direitos. Lute com a justiça, com a verdade, com o amor. Eu estou dizendo de atitudes que ferem o evangelho. É isso que eu estou dizendo. E não de uma manifestação sadia, pura, você é cidadão daqui da terra, você tem o seu direito, desde que você não use do seu direito para ofender alguém ou para destruir o que é do outro. Bem, de todo modo, a ideia é exatamente essa, que nós precisamos de nos arrepender. Só uma pergunta, você já se arrependeu? Eu não estou perguntando se você se arrependeu do ato de beber, do ato de fazer, do ato de acontecer. Mas você já se arrependeu no sentido de você já considerar que esse modo de percepção mente. O que é metanoia? Não é mudança de mente? Você já mudou a percepção, o modo de perceber, de interpretar, que define e determina como você se põe no mundo? Você já teve essa mudança? Você já olhou para o evangelho? Falou assim, a única coisa verdadeira que há, o caminho verdadeiro é o evangelho. Qualquer outra interpretação do mundo que não seja do evangelho é perversa e é pecaminosa. Ajuste a sua mente e o seu coração ao evangelho. Existe uma palavra hebraica para arrependimento, que os judeus usavam, sobretudo,
na grande festa anual do Yom Kippur, que é a festa do arrependimento. A palavra techuvá é uma palavra hebraica para arrependimento. Só que essa palavra, mesmo nos dicionários comuns, mesmo na Wikipédia, qualquer onde você for, vai dizer, olha, essa palavra techuvá quer dizer arrependimento. Agora, quer dizer mais, até porque a palavra arrependimento está certa para techuvá, mas é o entendimento de arrependimento que você não está alcançando. Techuvá falava de basicamente duas coisas. Techuvá seria, primeiro, quando você volta para casa. Techuvá é retornar para casa. E techuvá também é responder a alguém que está te chamando. Esse arrependimento, portanto, no coração do indivíduo, esse techuvá, leva-o a considerar algumas coisas da sua existência. Vou apresentar 3 pontos rápidos, meu tempo está esgotado, como forma de aplicação. Como se você me perguntasse, pastor, então de que eu devo me arrepender? Né? Quem quer saber de que você precisa se arrepender? Deixa eu ver as mãos. Vou falar para as 10 pessoas. Os outros podem ouvir também, não tem problema não. Tá bom? De que eu tenho que me arrepender? Techuvá. Fala, techuvá. Techuvá. Traz implícita 2 ideias. Voltar e responder. Primeiro ponto. Precisamos nos arrepender do valor que nós não damos a Deus e a sua casa. Não é a igreja, o espaço físico onde os irmãos se reúnem, como costumam chamar a igreja desse espaço. Esse espaço também não é igreja. Mas entenda que precisamos nos arrepender do valor que nós não damos a Deus e a sua casa, por termos ido longe demais. Olhe para mim. Esse conceito evoca qual texto bíblico? Filho pródigo. Todos nós somos como filho pródigo. A casa do Pai é o lugar onde nosso coração deve estar em harmonia com o Pai. A casa do Pai é o lugar de segurança, de conforto, de limites, de abundância, de prosperidade. O Pai governa sobre você. Mas nós, como filho pródigo, nós não gostamos muito dessa casa do Pai. Nós queremos a nossa própria vida. Eu quero viver como eu quero viver. Eu estou cheio de desejos. Eu tenho desejos, tenho paixões, tenho inclinações que na casa do meu pai eu não posso realizar. Eu não posso. Aí decidimos sair da casa do pai. Somos como que peregrinos, cada um fazendo a sua própria vontade, do seu próprio modo. Chega um momento, você tem que parar. Olhem para mim todos em nome de Jesus. Fala assim, puxa, a casa do Pai. Eu preciso me arrepender do valor que eu não tenho dado a esse retorno, techuvá, voltar. Eu preciso voltar o meu coração para a casa do Pai. Eu preciso desejar, buscar desejar profundamente por essa casa. Eu sei que vocês todos vão dizer, eu amo o Pai e eu amo a casa do Pai. Mas eu quero saber de cada um de nós que aqui estamos e de nós que estamos ouvindo essa mensagem. Você, no seu dia a dia, quando você sair daqui hoje à noite, amanhã, segunda-feira, depois terça, quarta, quinta, sexta, este mês de outubro, depois novembro, depois o ano de 2022, você está na busca, você está desejoso, independentemente deste momento de pregação, você está determinado a eu quero voltar, eu preciso voltar, eu vou voltar, é a minha maior e mais importante necessidade. Os irmãos aqui foram para o sul, né? Para Canela, Gramado e Canela, lugar bonito, né? Muito bom, clima agradável, né?
frio, mas agradável, coisa boa. Quem puder ir a essas 2 cidades do sul, vão, é muito bom. É bom viajar, viagem. Aí vocês vão falar assim: olha, pastor, agora é o seguinte, gostei tanto, e é tão bom viajar com amigos, né? 3 casais, amigos ali, vamos viajar, tal. Aí já agora já começa a arder. Qual é o próximo lugar que nós vamos? Sim ou não? Vamos começar a organizar. Vamos marcar a data, comprar as passagens. Já que você vai ligar no hotel, você vê as passagens aéreas, eu vou ver lá o tour, os passeios melhores, vamos lá, cada um fez uma coisa e está todo mundo. E aí, viu como é que está? Isso não vai tomando conta da gente? Você não vai se planejando? Você não vai procedendo para acontecer a viagem, que ela aconteça da melhor maneira possível? Agora imagine todos nós, como que, nesse sentido, precisamos voltar à casa do Pai. Puxa, eu preciso, Josué, eu estou empenhado. Eu estou empenhado. Isso faz parte da minha agenda. E esse é o primeiro propósito da minha existência. Eu acordo pensando, estou voltando para a casa do Pai. Eu preciso valorizar a casa do Pai, amar a casa do Pai, desejar a casa do Pai. E, portanto, eu estou voltando. Todos os dias eu tenho que orar, porque o meu orar é o meu voltar. Todos os dias eu vou meditar na palavra, porque o meu meditar na palavra é o meu voltar. É um voltar que acontece verdadeiramente a partir do meu entendimento, do meu coração e das minhas ações. E aí, quando você começar a ser tomado por essa ideia de voltar à casa do Pai, vão falar assim: e aí, como é que você está? Eu estou voltando para a casa do Pai. Não vão entender nada, mas você deixa ali para a pessoa perguntar: como é que é isso? Eu acho que eu também quero voltar, porque é tão bom voltar. Só pelo teu semblante eu estou vendo que é muito bom voltar. Então me ajude, como eu posso voltar também? Eu tenho casa, eu tenho pai, e eu também posso voltar? Aí você vai orientar a pessoa. E aí é onde acontece. Se techuvá significa voltar, ele também significa responder. Ou seja, você está voltando, mas saiba, antes de você começar a voltar, Jesus já está à tua procura. Jesus é o pastor que deixa as 99 ovelhas no deserto e vai em busca da ovelha que se perdeu. Esse desejo no coração de retornar à casa do Pai já é a voz do bom pastor dizendo: filho, responda-me, onde tu estás? E aí, quando você está voltando e Jesus te procurando, esse encontro acontece. Ele só acontece se você responder. Ele está te procurando, mas ele não te encontra porque ele é incapaz de te encontrar. É porque esse encontrar de Cristo é muito mais do que saber onde você está. É lógico que ele sabe onde você está. Quando ele diz que ele está à tua procura, quer dizer, ele está te chamando. E você precisa techuvá, responder: Senhor, eu estou aqui. Olha, Senhor, no vale onde eu estou caído. Olha a minha situação familiar. Olha a minha situação dos meus pecados, das minhas inclinações, dos meus desejos. Senhor, comece a invocar o nome dEle. E Ele vai te encontrar. E vai te colocar nos ombros. E falar: filho, vamos para a casa do Pai. De que devemos nos arrepender? Do valor que não damos à casa do Pai, a Deus e à casa do Pai, por termos ido longe demais. Você precisa hoje sair deste lugar dizendo: puxa, verdade, embora eu tenha sido crente esse tempo todo, eu não estou voltando, eu gosto da ideia de voltar, até acho que estou voltando, mas as minhas prioridades não é voltar para a casa do Pai, é me mudar de Brasília. E não vai resolver se mudar de Brasília. Conheço uma pessoa que se mudou de Brasília: eu vou morar em Balneário, porque lá é que é lugar de morar, praia, tal. Lá meus problemas serão resolvidos. Não ficou um ano, voltou para Brasília com os mesmos problemas. Vai procurar outra cidade, vai, mas não vai mudar. Eu falo isso para quem quer mudar
para mudar. Mas quem muda porque muda, não tem nada a ver. Eu falo aqueles que falam, vou me mudar porque me mudando muda. Não muda. Você que tem que mudar. De que devemos então nos arrepender, além do valor que não damos a Deus e a sua casa? Precisamos nos arrepender do valor que damos a nós mesmos. Ou do valor exagerado, enganoso, que você dá a si mesmo, ao ego. De modo que nós nos agarramos com as 4 mãos, com os 20 dedos, nos agarramos àquilo que pensamos ser ou possuir, com medo de perder a nossa tão cara pseudo-identidade. Vou falar uma coisa para os irmãos aqui. Quando você nasceu, eu posso falar mais um pouquinho, irmãos? Meu tempo está bem esgotado, mas eu posso falar? Eu preciso falar, tá? Vamos nos arrepender também dessa questão, que é muito séria, viu? Agora, eu não entendi, foi aquele dia. Desculpe-me, eu não posso perder. O Josué parece que fez a mesma coisa. E aí ele falou assim que ele estava sendo picado pelo quê, Josué? Pelo inseto, pela coisa. Eu fiquei pensando, isso é bom ou ruim? Não, eu não sei. Na hora eu fiquei pensando, então eu vou perguntar publicamente. Ele falou publicamente, eu vou perguntar publicamente. Brincadeira, Josué. Nos arrepender daquilo que nós somos, ou não é, daquilo que nós pensamos ser, acerca de nós mesmos, de modo a nos agarrar àquilo que pensamos ser ou possuir, com medo de perder a nossa tão cara pseudo-identidade. Você nasceu puro, limpo de tudo. Gente, a coisa melhor do mundo é uma criança quando nasce. Ela vem totalmente limpa. É a primeira coisa que os pais falam vai se chamar José. Começou um problema. Não porque o nome é José, pode ser Alexandre, mas agora já estão me dando uma identidade. A partir de agora começa, esse menino vai ser doutor, esse menino vai ser rico, esse menino vai ser jogador de futebol. Aí começa toda uma projeção. Leiam depois Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos ver que Brás Cubas foi um menino mimado, em que todos eles ali da família, cada um projetava ele de um modo. E agora aquele menino vai se entendendo, ao invés de sendo como um ser que integra o tudo. Não, eu sou o Alexandre, eu vou ser isso. Aí começa a criar uma imagem daquilo que querem que eu seja, que passa a ser o meu desejo, a minha busca, e eu passo a viver em função de um eu, que na verdade é um ego, e que ele não existe. Porque quando esse Alexandre morre, o que acontece? Tudo o que foi buscado, que foi agarrado, que foi lutado, perece. Não se leva nada absolutamente. Nós nos agarramos a tantas coisas. Dizia Thomas Hobbes que o homem é o lobo do homem. Falava ele dentro de um conceito, aí, de um contexto de ciências políticas, para poder falar das disputas que o homem trava um contra o outro em nome da defesa ou da conquista de uma propriedade, de um bem. Então, falando do homem no seu estado de natureza, imagina lá, chegava o Cádmo lá, vinha um rio bonito passando, caudaloso, tinha peixe, árvore frondosa, sombra, frutos. Falava, que esse lugar aqui é ideal para mim. Aí já falava, Cádmo, vai lá buscar o arame farpado, já vamos cercar essa área é nossa. Aí cerca, estão lá os dois vivendo de boa, pescando, comendo, árvore, tudo para ver. Aí passa alguém, olha, fala, rapaz, essa tua terra é boa, hein? Gostei dela. Aí ele vai, rapaz, eu tenho que dar um jeito de tomar posse daquela terra. Ele fala, não, mas aquela terra é do Cádmo, não? Pois é, mas eu vou ter que dar um jeito. Ia lá, matava o Cádmo e a Cádma, enterrava ali mesmo. Pronto, agora a propriedade é minha. Resolvido. O homem no seu estado de natureza, sem a intervenção do Estado, sem a ética estabelecida, sem a política estabelecida. Agora, imagine você, exatamente, que nós vamos crescendo
também com essa selvageria dentro de nós, somos capazes de fazer o quê? Para preservar o que aparentemente é nosso. Somos capazes de fazer o quê? Para conquistar aquilo que nos disseram que nós temos que conquistar. Que nós temos que fazer aquilo, que obter aquilo. E nós começamos então a crescer o nosso pecúlio de conquistas, conquistadas a todo custo, e vamos nos agarrando a essas coisas de tal modo que esse nosso procedimento se torna agora motivo de inimizade, de disputas, de contendas, de intriga, de confusão e até de morte. Eu tenho um certo receio com o problema de casamento, eu digo enquanto cerimônia, e também morte enquanto rito fúnebre. Por quê? Porque são dois ambientes muito falsos. Está lá todo mundo enterrando a mãe. Ai, minha mãezinha. Abraça o irmão e beija a nossa mãezinha. Irmãos, é só sair dali. Começa a confusão de quem é a geladeira. A máquina de costura é minha. Não é verdade? Aconteceu com você? Na sua experiência, não é? Começa a confusão. Nós vamos nos apegando. E o pior, nós, com essa ideia de conquista, de ego é tão grande, que nós agora começamos a confundir aquilo que somos. Se você falar, olha, você precisa negar a si mesmo, Cadmo. Ele fala, poxa, mas se eu negar a mim mesmo, o que vai acontecer? Se eu abrir mão de mim mesmo, eu vou morrer. Entra um medo existencial de desaparecimento. Ou seja, nós confundimos o que nós somos em essência com as coisas que aparentemente nós possuímos. Aí nós vivemos a lutar. Lutar. A vida é uma luta. Luta para conquistar, luta para preservar, luta para tomar o que é do outro. Aí vem a inveja como uma espada. Já percebeu que a vida humana é uma desgraça? A existência humana, uma luta. Tem gente que é assim, um camarada, o Cadmo vai lá e compra um carro. Aí eu, parabéns, o carro. Quando dá na segunda-feira que vem, eu vou lá e compro um carro também. Uai, o Cadmo comprou, eu também posso comprar. Tem uma disputa aqui, ó. Só que ele pode pagar, eu posso pagar? Interessa. Não interessa. Eu dou meu jeito. Mas eu vou ter. Aí os homens vivem numa disputa infindável. Precisamos nos arrepender. Jesus disse que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito. O que é o grão de trigo morrer? Abre mão dessa pseudo-identidade que você tem, dessa persona, dessa máscara, desse ego. Irmãos, vamos abrir mão dessas coisas, vamos em busca de Jesus. O que os irmãos acham? Ei, vou acabar agora. Mas o que vocês acham de nós falarmos como Paulo, buscarmos não mais eu, mas Cristo vive em mim. Há um livro muito impressionante, Luiz de Pirandello. O nome do livro é Nenhum, 100 mil. Camarada que um dia ele teve uma grande descoberta. A mulher dele olhou para ele e falou assim, pai, eu estou vendo que o seu nariz é meio torto para cá. Ele, para cá? É. Não. É, para cá. Aí ele foi olhar. E eu não tinha observado isso. Daí ele falou assim, bem, eu preciso me observar mais. Eu não estou nem me observando, nem sabia que o meu nariz era torto para cá. Alguém teve que falar. Aí ele passa a observar e ele chega a uma primeira conclusão. Que ele não era ninguém. Embora ele fosse muitos.
Porque, na verdade, ele era muitos. E, portanto, ele não era ele mesmo, não era ninguém. Mas o ninguém era muitos. Esses muitos é o que a sociedade diz que você tem que ser. E nós vamos desenvolvendo, então, essas personas de comportamento religioso, social. Você vai na casa do familiar, você tem que ser um tipo de gente. Você vai na igreja, você tem que ser outro tipo de gente. Na frente da esposa, você é uma pessoa. Na ausência dela, você é outra pessoa. Aí você vai assumindo essas personas e descobre que você é 100 mil. E sendo 100 mil, você não é nenhum. Aí começa a busca pelo um. Onde eu estou? Preciso me encontrar. Esse eu que você precisa encontrar é um eu tão puro. É um eu tão despretensioso. É a sua verdadeira natureza humana, que é o próprio Cristo. Já dizia Tertuliano, todo homem tem a alma crística por natureza. Precisamos nos arrepender por não valorizarmos a Deus e a sua casa, ou nos arrepender daquilo que nós somos. E por fim, encerro aqui, precisamos nos arrepender do modo como lidamos com o pecado, por ignorarmos o quão maligno ele é. Olha que coisa séria. Precisamos nos arrepender do modo como lidamos com o pecado, por não nos atentarmos ao fato de que ele é muito maligno, perversamente, infinitamente maligno. É quando você comete pecado, e pecado aqui entenda, enquanto errar o alvo. Pecado não é você ouvir uma boa canção, por ser chamada de secular. Não. Pecado é quando você erra o alvo. Você foi criado para amar a Deus e amar ao seu próximo. Toda vez que você ama a Deus e ama ao seu próximo, como a si mesmo, você está cumprindo o alvo da sua existência. Só que nós fazemos tantas coisas que ferem esse mandamento de amar a Deus, e fazemos tantas coisas que ferem o princípio do amar ao próximo, só que nós lidamos bem com o problema do pecado. A gente não consegue perceber quão maligno é o pecado. Poxa, como você está procedendo em relação a Deus e a sua casa? O valor que você não tem dado. Como você lida com o seu ego, aquilo que você pensa que é e pensa possuir. E por este motivo você está destruindo a sua vida e prejudicando a vida de milhares de pessoas. Como é que você lida com o problema de você saber que não está procedendo segundo o amor a Deus e ao próximo? E sabendo disso, você não se arrepende, você não muda de ideia, não muda de mente. De maneira geral, eu quero deixar esses 3 pontos de que nós precisamos nos arrepender. Na próxima semana, nós vamos desenvolver esses 3 pontos que são gerais, numa aplicação de coisas cotidianas, de coisas prosaicas. Jesus, ele andava, não é? De cidade em cidade, aldeia em aldeia. Então o púlpito dele era a estrada, era o caminho, era caminhando. Então onde ele chegava tinha uma situação, ali ele ensinava o que era o reino de Deus. Então é nesse contexto prosaico do dia a dia é que Jesus mostra onde nós estamos errando e de que nós precisamos nos arrepender. Tá bom? Obrigado por me permitir falar um pouquinho a mais, mas eu concluí o que eu deveria falar essa noite. Peço que vocês todos continuem firmes no propósito de seguir juntos nessa série acerca da cosmovisão do reino de Deus.